Olá, galera, paz do Senhor, tudo bem? Hoje vamos para mais um estudo, dando continuidade à nossa lição. E hoje o tema é o que Deus faz. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento que estamos aqui reunidos em seu nome para estudarmos a sua palavra, Senhor Jesus. Fale aos nossos corações através do teu Espírito Santo e nos ajude a entender tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, eu vou ler com vocês uns versículos, né? Que está lá em Salmo 139, que é maravilhoso. Vamos ver. Salmo 139, versículos 13 a 16. Diz assim: Pois tu formastes o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, esse é o Salmo 139, que Davi está falando como ele foi criado. Mas esse não é o versículo da nossa aula. O versículo da nossa aula está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28, que diz assim: Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Então, Isaías fala, vamos lá de novo, deixa eu voltar lá que eu saí. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria de Deus é insondável. Então, vocês estão vendo aqui, ó, como você usa o seu tempo. Como você usa o seu tempo. O nosso dia tem 24 horas, não é? Olha o nosso relógio aqui, 24 horas. E ele, o que ele faz? Os ponteiros do relógio, eles completam um círculo todos os dias, 2 vezes. Ele dá a volta 2 vezes para completar um dia. E o que você faz no seu dia? Quantas horas você dorme? Quantas horas, que você come? Quantas horas você leva para brincar? Você vai para a escola? E quantas horas você fica à toa sem fazer nada? Como que é seu dia? Como todas as crianças da sua idade, vocês devem ser muito ocupados, né? Porque faz muita coisa, tá na época de escola, então tem um tempo curto, não é? Então, como que é o seu tempo? Ó, vamos lá. Você levanta da cama todos os dias, não porque você quer, mas porque sua mãe faz levantar. Quando chega a hora de ir para a escola, muitas vezes você tem que se arrumar rápido e sair às pressas para não perder a hora. Acontece isso com você? Talvez você goste muito da escola e dos seus colegas, mas a professora lhe dá tanta lição para fazer em casa que o deixa muito ocupado. Quanta lição, né? Claro que não perde a oportunidade de brincar, jogar futebol, andar de bicicleta, né? Ó, andar de bicicleta, jogar futebol, jogar videogame. A gente faz tudo, vocês fazem tudo isso, né? Se você tem acesso à internet, com certeza vai usar para falar online com seus amigos, jogar online, que é a modernidade, né? E quando chega a noite, você cai na cama exausto de tanta coisa que você fez num dia só, não é? Então, até agora, nas lições anteriores, nós falamos: Deus existe? Há mais de um Deus? Como é Deus? Lembra? A gente estudou tudo isso já. Mas, pensando bem aqui, o que Deus faz? O que Deus fez no passado? O que Deus faz agora, hoje? Ele está ocupado? Ele é tão ocupado que nem a gente? Como que Deus usa o tempo dele? Aqui, ó. Deus criou o mundo em 6 dias. Você já sabe disso, né? Já estudou lá no princípio Gênesis.
Então, lá em Gênesis fala que antes de Deus criar o mundo, não existia nada, não havia nada. Então, se a gente fecha os seus olhos aí, eu estou fechando os meus aqui. O que você está vendo? Nada, tudo escuro, não é? A gente vê tudo escuro. Era assim antes de Deus criar o mundo, era tudo escuro, era trevas, não tinha nada. Mas Deus já existia, ele já existia desde o princípio. Mas não havia terra, não havia céu, não havia estrela, não havia universo. Então, Deus decidiu criar os céus e a terra. O que é criar? Criar é algo que se faz do nada. E foi o que Deus fez. Ele criou a terra do nada. Então, a gente pode ver isso, se vocês quiserem consultar, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas a gente vai ler lá em Salmos. Salmos 33. Vamos lá. Salmos 33, versículos do 6 ao 9. A palavra do Senhor lá em Salmos 33 diz assim, versículo 6. Os céus, por suas palavras, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha lá, falando da criação. Então, sem Deus não tinha nada, foi tudo ele que criou. E lembra, vamos lá, ele falou e no primeiro dia, vamos lá na criação, a luz apareceu na escuridão. Primeiro dia, aqui ó, a luz apareceu. Ele falou no segundo dia e o céu, as nuvens e os oceanos vieram a existir. Segundo dia, o céu e os oceanos. No terceiro dia, ele falou no terceiro dia e a terra seca apareceu e as árvores e as plantas começaram a crescer. Ele falou no quarto dia e o sol e a lua e as estrelas apareceram. Aqui, ó, no quarto dia. Ele falou no quinto dia e criou os pássaros que começaram a voar e os peixes que começaram a nadar. Aqui, quinto dia. E ele falou no sexto dia e criou os animais e depois criou o primeiro homem e a primeira mulher. Então, aqui são os 6 dias da criação, que Deus fez nos 6 dias, quando ele criou o mundo. Você percebeu quão grande é esse universo? Você tem noção do tamanho? Foi Deus que criou tudo isso. Deus, ele levou 6 dias para criar tudo isso. E a Bíblia diz que ele descansou no 7º dia. Então, no 7º dia ele descansou. Não porque Deus estava cansado, mas porque a sua obra estava completa. E ele quer nos mostrar também que é necessário que tenhamos um dia para a gente descansar a cada semana, que a gente também tem que ter esse descanso, assim como ele teve lá na criação. Então, um dia a gente tira para o descanso. Normalmente é o domingo. Então, domingo a gente tira para descansar, só ficar na vida boa, sem aquela correria do dia a dia. No nosso versículo lá de Isaías, que a gente leu, no Isaías 40, vamos lá, 40, 28, ele fala assim, ó, será que você não sabe nem ouviu? Ouviu o quê? Isaías dá 3 nomes para Deus lá. Deus eterno, Senhor e Criador. Deus eterno, Senhor e Criador. E ele ainda acrescenta, ele nunca se cansa, Isaías fala. Deus criou um mundo bonito, o mundo que Deus criou é lindo. Mas quando Deus criou, lá no princípio, em Gênesis, não havia pecado no mundo, não havia doença, não havia morte, não havia brigas, não havia ervas daninhas, os animais não tentavam machucar ou comer uns aos outros como fazem hoje. Olha só como era. Deus criou o mundo e o resultado foi maravilhoso. Ele até fala, foi bom. Mas o que deu de errado? Por que o mundo não é assim como Deus criou hoje, nos dias de hoje? Por quê? Porque o primeiro homem e a sua mulher decidiram desobedecer a Deus. E por causa dessa obediência, o pecado entrou no mundo através de um homem e de uma mulher, que foi Adão e Eva.
E aqui fala, Deus criou você e criou eu. Deus nos criou. Vamos ler lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes 12, 1 fala assim: lembre-se do seu Criador nos dias de sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Então Deus fala, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Nós somos constituídos de duas partes, a gente já falou nisso, do corpo humano. Então, a gente é constituído. A primeira parte é o nosso corpo, e a segunda parte é a nossa alma e o nosso espírito. O nosso corpo a gente consegue ver, mas a alma e o espírito não. A gente não consegue ver. Mas Deus, ele usou o quê? O seu pai e sua mãe, o meu pai e minha mãe, para fazer o nosso corpo. Mas a alma e o espírito foi ele quem criou. Então, é assim nossa essência. O corpo, pai e mãe, ele usou. E a alma e o espírito é de Deus. Deus decidiu a cor dos nossos olhos, a nossa altura, como vai ser nosso cabelo, nossa personalidade. Foi tudo Deus quem decidiu, foi ele que fez. Mas a gente tem, você vê, o olho, tem o olho verde, azul, castanho claro, castanho escuro preto, cabelo preto. Mas a gente nunca deveria reclamar da nossa aparência e lamentar, não é? Porque se tudo isso foi Deus que criou, por que a gente vai reclamar da nossa aparência, ficar reclamando? Ah, eu queria ter o cabelo loiro, ah, eu queria ter o cabelo preto, ah, eu queria ser alta, eu queria ser baixa. Você é criação de Deus, Deus é perfeito, a gente não tem que reclamar disso. Como lemos lá no Salmo 139, eu vou ler aqui no versículo 14. Salmo 139, versículo 14. Deus fala assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Olha o que Davi fala. Olha que Deus criou de uma forma maravilhosa. As tuas obras são admiráveis. Ele já falou, o que o Senhor fez é admirável. E a minha alma sabe muito bem. Então a gente vai reclamar da nossa aparência? Não, foi Deus quem criou. E ele criou de uma forma maravilhosa. Então, às vezes as pessoas, ou até mesmo vocês que são crianças, têm um desejo, eu quero ser como fulano, porque os artistas na TV colocam uma aparência assim, nossa, perfeita. Não é. Aí fica, eu quero ser como ele, eu quero ser como fulano, eu quero ser como... Não queira ser como ninguém. Deus fez você exclusivamente, você foi criado por ele. Ele te criou, te fez de uma forma perfeita. Você vai querer ser igual ao outro? Não, você é lindo, você é perfeito do jeito que você é. E Deus, lá na Bíblia fala que ele é o oleiro e você e eu somos o barro. Isso está lá no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, dos versículos 2 ao 6. Fala assim a palavra de Deus: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias falando, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Então a gente é como um barro, um vaso na mão de Deus. Ele nos criou, ele nos fez, assim como o oleiro faz com o vaso. Então Deus é assim. Isso não quer dizer que a gente não tenha que melhorar a cada dia, buscar sempre melhorar. Isso a gente tem que fazer, mas nunca querer ser igual ao outro, nunca reclamar do que a gente é, da nossa aparência. A gente tem que nos amar, porque Deus nos fez. Deus cuida da sua criação. Vou contar uma história para vocês aqui. Rodrigo gostava muito de barcos e resolveu montar um barco. Ele levou muitas semanas, mas continuou até terminar o barco. Ficou maravilhoso e Rodrigo ficou muito orgulhoso de seu barco.
Todo sábado ele levava até o mar ali perto da casa dele e velejava durante horas. Você acha que ele cuidava desse barco? Com certeza ele tinha feito, foi ele que fez o barco. Ele o pintou novamente ele o pintava novamente quando as cores desbotavam. Remendou as velas quando elas rasgaram e sempre o manteve limpo e impecável. Ele cuidava muito bem do barco e não deixava ninguém mais brincar com ele para que não o estragasse. Então, Rodrigo fazia isso. Deus, ele criou o mundo, como a gente falou, em 6 dias. Não foi? 6 dias que a gente viu lá que ele fez o mundo. E ele cuida desse mundo que ele criou. Você acha que ele ia ter esse trabalho todo para não cuidar, deixar de lado? Ele cuida do mundo mais do que Rodrigo cuidava desse barco. Deus cuida 1000 vezes mais. Deus cuida de tudo. Deus cuida da natureza. Deus, ele provê tudo. O momento que o sol aparece para iluminar o dia, a lua à noite para não deixar ficar escuro. Deus, ele é perfeito. Ele segura o mundo na palma das mãos. Olha só, ele cuida da sua criação na palma das mãos. Então, Deus, ele é perfeito. Você acha que ele não cuida da criação dele? Ele tem o mundo inteiro, o universo nas suas mãos, tá vendo aqui, ó? É Deus. E você sabia que Deus cuida até dos pássaros? A palavra de Deus fala que o Senhor disse que nenhum pássaro pode cair no chão sem que Deus saiba e permita. Deus também disse que sabe o número de fios que tem na nossa cabeça. Olha, eu não sei quantos fios tem no meu cabelo, você sabe? Deus sabe. Olha que Deus perfeito que cuida da gente. Então, Deus está ocupado? Sim, muito ocupado. Se a gente se acha ocupado, Deus está muito mais ocupado cuidando de tudo isso que Ele criou e cuidando de nós. Deus, Ele nos ama. A gente pode pensar que alguém tão grande, poderoso como Deus, não esteja interessado em mim, não esteja interessado em... Não, Deus é tão... Ele fez um mundo, Ele é poderoso, Ele vai se preocupar comigo. Mas Ele criou esse mundo, Ele sustenta, Ele mantém. Aí a gente pensa, mas ele fica cuidando de tudo isso, ele vai ter tempo de pensar em mim? Sim, ele tem tempo de pensar em você, ele conhece você pelo seu nome. Olha que perfeito. Tem muita gente que a gente conhece que nem sabe o nosso nome, mas Deus sabe, ele te chama pelo seu nome. Ele te ama, Deus nos ama. E você é muito importante para ele. Eu sou muito importante para Deus. Nós somos importantes para ele. E Deus diz lá em Jeremias 31:3, vamos ver. 31:3 do livro de Jeremias. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno eu o amei. Olha, Deus, ele nos ama. É isso que ele faz, ele demonstra o seu amor. E como que Deus demonstra o amor dele? A gente já estudou. E como que ele fez isso? Então, vamos continuar aqui, ó. Você se lembra de Rodrigo, que eu contei a história do barco? O menino que montou o lindo barco estava tão orgulhoso dele. Ele morava perto do mar e gostava muito de levar seu barco até o mar e deixá-lo flutuar e velejar na água. Mas um dia, o vento pegou a vela de seu barco e soprou para bem longe do mar. Rodrigo não podia segurá-lo e seu barco se perdeu. Ele foi para casa muito triste. Imagina, ele fez aquele barco com tanto carinho. Ele realmente amava muito aquele barco. Semanas mais tarde, Rodrigo andava por uma rua da cidade onde ele morava e olhava as vitrines da loja. De repente, ele parou. Logo ali na frente de uma das vitrines da loja estava um barco parecido com o seu. Ele chegou mais perto, olhou e pôde segurá-lo. Era o seu barco. Ele conhecia cada marca que tinha nele. Empolgado, ele disse ao dono da loja: esse barco é meu. Eu perdi faz algumas semanas. Sinto muito, disse o dono da loja. Ele é meu. Alguém o trouxe aqui e eu o comprei. Você pode ficar com ele se quiser, o dono falou para Rodrigo, mas isso lhe custará muito caro. Rodrigo amava muito esse barco. Ele foi para casa, contou todo o seu dinheiro que ele tinha, fez alguns trabalhos extras para ganhar mais dinheiro e conseguir comprar o barco. Finalmente tinha o dinheiro suficiente. Ele voltou à loja, o barco ainda estava lá.
Ele deu todo o seu dinheiro para o vendedor da loja e pegou seu barco de volta. No caminho de volta para casa, ele carregou o barco em suas mãos e seus braços com muito carinho. Olha aqui, ó, ele carregando o barco dele com muito carinho. E disse: Barquinho, você agora é 2 vezes meu. Você é meu porque eu o fiz e você é meu porque eu o comprei. Esse é o quadro do que Deus fez por mim e por você. Ele fez da mesma maneira que o Rodrigo fez com o barco dele. Com o barco, você, estávamos perdidos. Não no mar, mas por causa do nosso pecado, nós estávamos perdidos no pecado. Então, o pecado fazia parte de nossa vida, dominava a nossa vida. E nós estávamos longe de Deus. Você que ainda não tem Jesus está longe de Deus. E como Deus agiu? Como ele mostrou para você e mostrou para mim o amor dele? Ele enviou seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para pagar todo o nosso pecado e nos salvar. Foi isso que ele fez. Na cruz, ele pagou o preço, ele nos comprou de volta para Deus. É isso que Deus fez, assim como aconteceu com o Rodrigo. E quando você e eu confiamos em Jesus Cristo como seu Salvador, nós voltamos para Ele. Então, aceitando Jesus, nós voltamos para Deus. E Deus, Ele nos acolhe nos braços dele. Então, Ele fala, você é 2 vezes meu, assim como o Rodrigo. Então, nós somos 2 vezes de Deus. Ele nos comprou através do seu Filho, do sangue de Jesus. E nós somos de Deus porque Ele nos criou. E nós somos dele porque ele nos comprou através do sangue de Cristo. Então, você que ainda não confiou como Jesus como seu Salvador, esse é o momento, essa é a hora. Então, ele já te comprou, Jesus já pagou o preço. Basta você tomar essa decisão e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, para assim você voltar para Deus. Então, isso que a gente tem que fazer, é aceitar o sacrifício de Jesus para a gente voltar para Deus, amém? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Essa aula foi muito maravilhosa, falando o que Deus faz, o que Deus fez, o que Ele faz até hoje. Então, Deus é um Deus perfeito, um Deus maravilhoso. Que nós possamos ser abençoados por essa palavra de Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai. O Senhor nos ama de uma maneira especial e tremenda, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus perfeito, Deus maravilhoso, que nos ama, Pai. E através do seu Filho, Jesus nos comprou e nos salvou. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem. Deus abençoe.